Então, vamos fazer tosa na máquina. Tosa na máquina, a ideia é trabalhar com lâminas. Então, a gente tem variedades de lâminas. Diferente do cabelo, que a lâmina é fixa na máquina e a gente usa os pentinhos. Aqui no PET a gente trabalha com lâminas. Então, vai tirando uma e colocando. E aí, cada uma delas tem uma altura. E é importante que vocês decorem essas alturas, porque vocês vão precisar saber o que vai fazer. Tá? Porque o cliente ele não sabe qual que é a altura da lâmina. E pior, o nome das lâminas é em número. Então não existe lâmina 0, nem lâmina 1. Ela começa o contrário. Quanto maior o número, mais curto fica. Então, por exemplo, a gente tem a lâmina 40, que seria uma lâmina para fazer tricotomia, sabe? Raspar para fazer cirurgia. A gente tem a lâmina 30, que é uma lâmina extremamente baixa. Ela tem 0,05 milímetros. Vai ficar careca. A gente utiliza ela bastante no adaptador. A gente tem a lâmina 15, a lâmina 10, a lâmina 9, a lâmina 8, a lâmina 7, a lâmina 6, a 5, a 4 e a 3. Só que tem umas que não são tão tradicionais dentro do banho tosa. Então as lâminas mais tradicionais dentro do banho tosa é a 30, a 10, a 7 e a 4. A mais usada é a 10, mas... Então, ó, a 10 é uma lâmina que fica curta. Curta. Tipo, pra gente raspar o cachorro, pra ficar pelado, tá? Ela tem a altura de 1,5 milímetros na média. A 30 fica mais baixa ainda? A 30 fica com metade disso. A 10 a gente utiliza pra tudo, tipo, pra tosa higiênica, vocês querem deixar raspado. E a gente utiliza para raspar o cachorro. Por exemplo, está muito embolado, ou o cliente quer deixar careca porque está muito calor, ou ele tem aquela impressão de que quer ficar careca. Beleza? A 10, a lâmina 10 é para isso. É a lâmina mais baixa que eu utilizo no corpo do cachorro. Mais baixo que isso eu não passo nenhuma. Tá? A outra que eu tenho, a lâmina 7, ela fica com 3 milímetros. Tá? Então, 3 milímetros vai ficar igual um pincher. Fica careca, baixinho, mas não fica pelado. Não dá para ver o couro. A lâmina 5, ela fica com 6,3 milímetros. Um pouquinho mais que meio centímetro. A lâmina 4 fica com 95 milímetros. A média. Quase 1 centímetro. E a lâmina 3 fica com 1,3, fica com 1,5 centímetros quase. Então vocês vão se basear assim, ó, o cliente pediu para tosar, raspar o cachorro. Você vai perguntar para ele, você quer careca? Você quer meio dedinho? Ou você quer um dedinho? Porque o baixo para mim é diferente do baixo para vocês. Então, falar, hoje meu cabelo está comprido. Para algumas pessoas que está aqui, está curto. Então, é relativo do que a gente tem. Na prática, o pessoal raspa o cachorro para 30? Não. A 30 a gente só usa no adaptador. A 10 é a que eu uso mais baixo no corpo. Tá? Dá para a gente trabalhar com as lâminas e dá para a gente trabalhar com o kit adaptador. Por quê? Cada lâmina custa em média 300, 350, 400 reais. E aí você tem que ter uma variedade de lâminas para vocês ter todas as alturas. Se eu tenho um kit de adaptador, ele já vem com 8 alturas diferentes. Só que, para trabalhar com o kit de adaptador, a gente vai precisar de um acabamento melhor com a tesoura. Então eu ganho economia de um lado e perco o tempo do outro. Porque eu vou precisar de mais tesoura. Então tem que dosar. Mas nas patas, em algumas regiões que a lâmina não pega. Beleza?
Então, encaixar a lâmina é a mesma coisa para todos. Vai ter a lingueta. Eu estou usando a máquina da UOL hoje. Encaixou na lingueta. Fechou. Ligou. Acabou. Beleza? Para passar no corpo do cachorro, a gente sempre vai passar da cabeça para o rabo, que daí eu tenho uma referência de altura. Então segura a máquina igual um ápice, e aí a gente vem daqui para trás. Cuidados que a gente tem que ter. Tudo que é pele que entrar nesse vão aqui, vai cortar. E aí vai cortar e vai machucar. A gente tem algumas peles que são tradicionais, tá? Que são os flancos, que é essa pele da virilha, a pele do sovaco, essa inserção da orelha aqui, ó, a lâmina entra certinho, tá? E cachorro que tem o quinto dedo. Então, sempre no sentido do pelo, a gente nunca vai machucar o cachorro. Qual que é o sentido do pelo aqui? Para baixo. Aí eu não machuco, tá? Sovaco, qual que é o sentido do pelo? Para baixo. Aí eu não machuco. Na virilha, qual que é o sentido do pelo? Para baixo. E vocês podem ir puxando, esticando a pele, para você conseguir enxergar o que está fazendo. Então, ó, a pele é mais flácida, a gente pode ir mexendo. É a posição da lâmina. Sempre vai ser a posição da lâmina. Depois eu vou pegar um livro para vocês que eu acabei de mostrar para ela. Quanto mais curto a lâmina, mais deitada ela vai trabalhar. Quanto mais alta, eu vou levantando para trabalhar mais o bico. E aí estica a pele e passa. Pode ser duas coisas, ou a lâmina com a velocidade, a máquina com a velocidade muito baixa, ou a lâmina que está ruim. Mas conforme você vai passando e voltando, tem que sair as marcas. Quem que falou isso, moça? É meio estranho essa... Ó, quanto mais alta a lâmina, mais empinadinha eu vou trabalhar. Quando tá com nó, você vai ter que passar por baixo do nó. Mas... mais elevante. Eu vou mostrar para vocês o diagrama, tá? Mas não se apega muito a isso, não. Se ficar marcada, repassa, ó. Estica a pele e repassa. Eu tinha um problema muito grande quando eu comecei a trabalhar, porque tinha muito cocker. E o pelo do cocker não foi feito para passar a máquina. O pelo do cocker foi feito para tosar com reiki e com outras coisas. Mas as pessoas queriam que ficasse aquela linha reta, aquela coisa. E o pelo do cocker marca muito. Então tem que estar com a lâmina bem afiada e tem que estar passando na maneira certa. Se você virar, por exemplo, você está passando a máquina assim e você vira no sentido contrário, marca. Esse pelo liso não marca. Esse pelo liso é só passar. Mas se for um pelo mais grosso, vai marcar. E aí é difícil de tirar a marca. Tem que fechar. Esse daqui, ó, é um diagrama para a gente mostrar para o cliente de altura de lâmina. Então aqui eu peguei um veludo, colei e fiz isso daqui no computador. Tem para vender na internet, só custa R$50. É um plastificado com esse veludo. E aí eu passei a lâmina 10, passei a lâmina 7, passei a lâmina 5, que é que caiu? A 4 e a 3. E aí eu passo para o cliente, ó, você vai querer qual altura? Dessa altura ou dessa altura? Porque ele não sabe o que ele quer. O cliente ele não tem a obrigação de entender que a lâmina 10 fica careca. Ele vai falar para você, tosa bem baixinho. O meu principal erro, quando eu comecei a trabalhar, foi esse.
Tosa bem baixinho. Aí o que eu fazia? Pegava 10 e fazia assim, ó. Aí o cliente, não! Era bem baixinho, assim. O que pra mim não era baixinho. Eu aprendi de uma forma, talvez seja errada. Tosa baixa, tosa alta. E aí se eu falo isso pro cliente, para vocês que estão aprendendo, e o cliente vira e fala, faz uma tosa baixinha, vocês já vão associar essa. A 10. Mas nunca vai ser isso. Sempre vai ser bem baixinho como? Quanto? Bem baixinho careca, bem baixinho com o dedo. Quer parecer aquele... Ou pega a foto, hoje vocês estão com o celular na mão, pega a foto de um cachorro raspado e mostra. Fala, ó, é assim que você quer? Ah não, muito curto. E aí a gente já começa a ter uma referência. Eu já vi gente falar de baixinho 2 dedos. O que pra gente é uma tosa na tesoura. Se for fazer uma tosa alta, você aconselha fazer com aquela ali, vai usar o adaptador? Não aconselho nada, você vai perguntar pra Mas eu tô falando assim, no caso é melhor usar só a lâmina, né? Só se não tiver jeito, aí usa o adaptador, né? Se ele quiser tirar só um pouco. Não. Ó, o adaptador, ele tem as referências de alturas que ficam mais altas ou mais baixas. Então vai chegar uma altura que a gente já não tem lâmina para fazer. Aí o adaptador ou só na tesoura. Se eu tiver a lâmina e o cliente falar, eu quero um dedinho, eu prefiro a lâmina. Porque no adaptador eu vou ter mais trabalho com a tesoura. Só isso. Beleza? Dúvidas? Altura de lâmina. Dentro da apostila de vocês vai ter lá uma parte só com a tabela de altura de lâmina. Qual que é a lâmina, qual a altura que fica e para que serve. Tá? Mas vocês vão ter que decorar isso daqui. Beleza? Tranquilo?